Oi meninas, estamos aqui de volta. Eu sei que eu havia prometido no último vídeo falar sobre o predador psíquico, mas é o que acontece. Eu estava analisando aqui um pouquinho e eu acho que em relação ao assunto do último vídeo sobre o self instintivo, ficou faltando eu deixar um pouco mais claro a potência do self e outras formas da gente chegar até ele, da gente acessar ele. Então eu queria deixar aqui alguns exemplos, né? Por exemplo, eu vou começar com um exemplo meu de como eu consigo trazer esse self à superfície quando eu preciso, né? Eu confesso para vocês que eu sou uma pessoa bastante neurótica em relação a documentos. Eu tenho pavor a qualquer possibilidade de eu perder documentos. Então eu guardo eles de tal forma que eu não me lembro depois aonde foi que eu guardei. Eu não me lembro. Eu procuro e eu nunca encontro. E aí depois daquele pequeno surto, depois de procurar e não encontrar, né, eu paro, respiro, me recordo lá da velha sábia, do self instintivo e já pergunto para ela. Aliás, eu falo para ela. Eu digo, olha, eu não faço a menor ideia de onde eu guardei, mas tu sabe onde é que tá. Diz para mim. Gente, a resposta vem na hora, tal lugar. Eu vou lá olhar, o documento tá lá. Ou seja, foi o único lugar que eu não procurei exatamente aonde está. Outras experiências que eu tive e eu tenho, na verdade, com o self instintivo, sempre quando eu preciso tomar uma decisão bem difícil, eu consulto a velha sábia. Eu sempre pergunto para ela, eu digo, olha, eu tô perdida, eu não sei o que fazer. Qual decisão tomar? Qual a melhor decisão? Gente, ela vem à superfície e ela me dá a resposta certa. Sempre ela não falha, não erra. Não sei se vocês já ouviram falar de um escritor chamado Neale Donald Walsch. Gente, quando eu falo de dualidade feminina, né, desses dois lados que nós temos, isso não fica restrito somente a mulheres, tá? Eu falo aqui de dualidade feminina porque eu quero me dirigir às mulheres para poder chamar a atenção de alguma forma. Mas os homens também têm esse lado. E isso aconteceu com esse escritor, o Neale Donald Walsch. Para quem não conhece, ele é o escritor da série de livros Conversando com Deus. O Neale, ele teve uma história absolutamente incrível, tá? Que até ali os seus 50 anos, ele viveu a vida dele de fracasso em fracasso. E não é que ele fracassava no relacionamento e se dava bem profissionalmente. Não. Ele fracassava em todas as áreas da vida dele. Gente, para vocês terem uma ideia,
esse homem sofreu um acidente de carro e quebrou o pescoço. E não morreu, tá? Ele não morreu. E até hoje ninguém explica isso. Aí eu não conheço ninguém que tenha quebrado o pescoço e esteja aí para contar a história além do Neil. E o Neil, nessa de levar a vida dele de fracasso em fracasso, ele se casou várias vezes e ele se deu mal em tudo. Ele ficou sem ter onde morar, ele comeu lixo, sabe? Ele ficou, não, teve que revirar lixo para comer. Só que no meio disso tudo, o que ele fazia? Ele escrevia cartas. Segundo ele, cartas para Deus, né? E ele falava, eu sei que eu nunca vou ter resposta disso, porque a resposta já é óbvia, né? Eu sou uma pessoa abandonada à própria sorte. Se tem alguém com quem eu não posso contar, é com Deus. Mas de uma certa forma, em algum momento da vida dele, ele consegue lá, com bastante sacrifício, um emprego. Ele consegue alugar uma casa, né? E vai levando a vida dele ali, na medida do possível. E um dia ele vai trabalhar, ele chega lá na porta da empresa, a empresa está fechada simplesmente porque faliu. Mais um fracasso para a conta dele. Então ele volta para casa, entra numa deprê assim profunda, pega aquele monte de carta que ele havia, segundo ele, escrito para Deus, né? Relê todas e fala: besteira, bobagem, eu nunca vou conseguir ser alguém. Só que, gente, à medida que ele foi escrevendo essas cartas, isso era tão mais para ele, para fora, para dentro do que para fora em si, que ele acabou acessando, ele acabou aí se conectando, trazendo à superfície o self-instintivo dele, a quem ele automaticamente nomeou de Deus. Porque ele começou a ouvir uma voz interna ali falando com ele. Falou, você não escreveu cartas para mim? Você não queria respostas? Eu estou aqui para te dar todas as respostas. E ali ele começou a travar uma série de diálogos com aquela voz que ele ouvia dentro dele, né? Algumas pessoas podem questionar, falar, mas pode ser que ele seja psicótico, que ele estava dissociando. Gente, ele não é psicótico, tá? Isso já foi provado, comprovado. Ele não é psicótico, tá? Ele conseguiu, através ali da dor profunda dele, acessar ali aquele, sabe? Para nós mulheres eu chamo de velha sábia, para ele vamos colocar de velho sábio, né? E ali ele teve todas as respostas que ele sempre buscou em relação à vida dele, os fracassos dele, e enfim. Ele transcreveu todos esses diálogos, uma amiga transcreveu para ele esses diálogos que, segundo ele travava com Deus, né? É como eu disse no outro vídeo, cada um pode dar o nome que quiser, entendeu? E acabou que virou um livro, né? Ele mandou para uma editora, a editora se apaixonou por aqueles diálogos ali e pagou para ele $1 milhão só para lançar o livro. E a realidade dele mudou, a vida dele mudou, assim, né? Hoje ele é um homem bem casado, tem uma pessoa já há muitos anos na vida dele, enfim, ele conseguiu se acertar com alguém. Então, gente, o que eu quero dizer? Que esse self-instintivo, ele é uma potência tamanha
que uma vez que você tiver conectada com ele, não tem nada que você não possa fazer e não tem nada que você não possa ser. Sabe? Lembra no outro vídeo que eu falei que ela é, me referindo à velha sábia? Ela tem uma sabedoria imensa, mas ela também é firme. Ela não tem medo. Esse self-instintivo não tem medo de nada. Então, sabe aquele medo, por exemplo, que você tem aí de dirigir? Seu self-instintivo não tem. Sabe aquela sua vontade, sei lá, de cantar, e você fala, ai, mas eu não tenho dom, não nasci para isso. Seu self-instintivo te capacita. Não tem nada que a gente não possa ser ou fazer quando você entra em conexão direta com essa potência. O self-instintivo é uma potência. Além de te ajudar a fazer o que você quiser, a tirar toda e qualquer limitação que você acredita que você tenha, porque a nossa cultura impõe para nós, né? Coloca para nós muitas crenças limitantes. O seu self-instintivo, ele vem e mostra para você que não tem nada que limita você, não. A gente tem um programa num canal de TV que eu gosto muito de assistir, chamado Estradas Mortais. Nesse programa tem uma guria de 23 anos. A guria pilota uma carreta gigantesca, carrega o dobro do peso da carreta em carga, em cima de uma espessura de 1 metro de gelo, cobrindo o mar. 23 anos. Quando ela vai passar pelo gelo, ela deixa um pouco aberta a porta da carreta, porque se o gelo partir, ela pula fora da cabine, mas ela passa. Tem 23 anos. Um dia desses aí ela perdeu o controle no gelo, perdeu o controle da carreta no gelo. A carreta bateu foi parar na neve, a neve fofa. E aí ele não sai dali. É difícil. Ela pegou as correntes, amarrou nas correntes na roda do caminhão, entrou por debaixo da carreta e foi cavar aquela neve, porque ali ela tá isolada, não tem ninguém para ajudar ela, ninguém para socorrer ela. Ela entrou debaixo mesmo do caminhão e foi escavar toda aquela neve para ela tentar tirar o caminhão de lá. E ela tirou, coisa que muito homem tenta e não consegue. Fica esperando passar alguém para poder ajudar. Vocês acham que isso é o quê? Ela é conectadinha, né? Eu não faria isso, tá? Eu não faria o que ela faz com 23 anos de idade. E nem vou dizer quantos anos eu tenho, porque aí a minha vergonha ainda é maior. Então vejam que ela já é conectada desde muito cedo. O self-instintivo falou o que para ela? Você tem vontade? Vai lá, dá o primeiro passo. O resto você deixa comigo, que eu faço. Então vocês percebem a importância de desenvolver esse lado para colocar ele para trabalhar em conjunto com o nosso eu aqui do dia a dia, que muitas vezes não sabe o que fazer, não sabe para onde correr.
Gente, quando eu apresentei, por exemplo, o selfie instintivo para minha mãe, ela resolveu colocar a prova. Então, um dia ela estava no trem, estava fazendo palavras cruzadas. E aí estava lá, perguntando a capital da Holanda. Não sei se minha mãe não lembrava, ou se a minha mãe não sabia. A minha mãe falou assim, não tem a sabidona aqui dentro? Peraí que eu vou perguntar para ela. Minha mãe perguntou. No mesmo instante ela respondeu, Oslo. É automático. Então, uma forma legal também, além de você meditar, de você voltar mais para dentro, é começar a conversar, sabe? Vai perguntando. Ai, como que eu faço isso? Você pode dar o nome que você quiser, ou princípio divino, ou self-instintivo, ou velha sábia, velho sábio, não importa, sabe? Como que eu faço isso? Pode ser que das primeiras vezes você não consiga uma resposta, mas em algum momento você vai conseguir. Porque, gente, todo momento esse selfie, ele vem à superfície. E a gente não dá espaço. Às vezes nem entende. Não consegue distinguir, né? O que é teu e o que é dele. Ó, aquele exemplo que eu dei no outro vídeo. Quando o desejo te atravessa, às vezes o desejo atravessa o ego e parece que ele não é teu. Porque você fala, você fica, o que eu quero? Eu tô querendo alguma coisa, mas eu quero o quê? É o seu self instintivo. Tá na superfície. Ele veio. Ele tá gritando. Ele tá dizendo para você, olha, eu tô aqui, eu tô aqui, eu tô aqui, olha para mim. Me escuta, me enxerga. Deixa eu passar um pouco. Gente, duas forças absolutamente distintas, mas que, se bem trabalhadas, bem desenvolvidas, trabalhando em conjunto, o nome disso é potência. Potência, potência pura. Força. Não tem limitação, não tem nada que te para. Não tem quem engane você. Não tem quem te faça cair em armadilhas. Não tem decisão que você não saiba tomar. Só vai caminhar com você os melhores, porque o self-instintivo vai mostrar para você quem sim, quem não, o tempo todo. Até o teu marido vai fazer tudo o que você quer, tu sabe por quê? Porque o self-instintivo vai te ensinar a falar com seu marido de forma que ele pense que tudo que você está dizendo foi ideia dele. Então vai ficar muito fácil para ele fazer tudo que tu quer. Gente, vamos trabalhar esse lado. Sabe, eu quis passar por aqui de novo só para deixar claro para vocês o poder, a potência do self-instintivo. Quem ficou curioso com a história, por exemplo, do Neil Donald Walsh, é só procurar pela internet a série de livros Conversando com Deus. Não tem diferença, tá? Ele conseguiu acessar através de cartas. Mas você pode acessar conversando, porque ele vem à superfície o tempo todo. Então vai conversando. Vocês vão ver que à medida que vocês forem trabalhando isso, você pergunta
Gente, a resposta vem na hora. Assim como as centenas de respostas que eu obtive consultando o meu self instintivo. Desde o momento que eu soube que existia esse outro eu aqui dentro de mim, do qual eu não tinha acesso, falei, não, nunca mais eu vou te dar paz, nunca mais eu vou te dar tranquilidade. E quando eu não sei o que fazer, é pro self instintivo que eu corro. E ele não falha. Se ele fala para mim vai, eu vou. Se ele fala fica, eu fico. Se ele fala faz, ainda que meia temerosa, eu vou e faço, porque ele me capacita. Gente, é uma delícia. E quanto mais vocês trabalharem, mais vocês desenvolverem esse lado, mais ele vai sendo integrado no eu aqui do dia a dia. Vocês vão ver como as coisas mudam, como a vida muda, como a cabeça muda. Porque tudo aquilo que te apavorava antes não te apavora mais. Só que tem que aprender a olhar para dentro, né, gente? Vamos olhar para dentro. Porque a gente não vai encontrar o self instintivo aqui fora, não. É enfrentar sem medo. Porque tem hora que ele vai dar umas sambadas aí na cara de vocês. Vai falar, ó, você tá fazendo errado aí. Você tá escorregando aqui. Ele fala, viu, gente? É como se fosse uma outra pessoa aqui dentro mesmo. Só que com uma sabedoria milenar. Que o nosso eu, dentro da nossa idade cronológica, não tem. Certo? Vamos bater papo? Beijo, meninas.